Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, no templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com ovelhas, os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Caríssimas irmãs e irmãos, é uma alegria tê-los aqui nesta casa, casa de Nossa Senhora, nossa casa. Nos sentimos todos sempre muito aconchegados quando estamos aqui para rezar. É uma casa de muitas bênçãos, uma casa de clemência, uma casa de bondade, uma casa em que o olhar de Nossa Senhora sempre nos cura e nos devolve a esperança. Saudamos também mais uma vez aos que nos acompanham da sua casa, fazendo da sua casa uma extensão deste santuário. Particularmente agradecendo a todos que contribuem com a família dos devotos, que é a grande mantenedora de todas as belezas do santuário e também do serviço de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte nas mídias. Nosso muito, muito obrigado a esta família. Que cada um possa nos ajudar a divulgar para trazer cada vez mais membros para esta família de Nossa Senhora. Queria continuar esta reflexão, que se inicia com estes agradecimentos, lembrando-nos de uma realidade interessante. Para a igreja, para a nossa igreja católica, da qual nós fazemos parte, com muita alegria, a memória tem sempre uma grande importância. Se nós paramos para pensar, durante várias festas do ano, nós nos recordamos da vida dos santos, dos feitos deles, nos recordamos da Páscoa, do Natal. Todo o ciclo litúrgico é como que uma costura, onde todos os anos nós vamos colocando as mesmas peças nesta colcha de retalho. Cada festa, cada memória nos ajuda a compreender um pouco melhor o mistério de Cristo, o mistério daqueles que se arriscaram a amar o Cristo. Portanto, para nós, a memória, esta recordação, ela deve ser entendida não como uma mera referência ao passado. Não é que nós estamos lembrando de alguma coisa que Deus realizou lá num outro tempo e que não diz respeito a nós. Não é que nós estejamos contando histórias. É que para nós cristãos católicos, quando nós fazemos esta memória, por graça de Deus, torna-se atual aquele evento. Significa assim: todas as vezes em que pela memória, sobre o altar é partido o pão, nós nos encontramos naquele mesmo lugar onde Jesus realizou a Santa Ceia e se entregou por nós. Então a memória para nós, ela não é uma simples recordação, reminiscência lá do passado, mas ela nos faz estar diante naquele momento. Quando nós celebramos a vigília pascal, nós dizemos: é Páscoa hoje. Quando nós celebramos o Natal, nós dizemos: é Natal hoje, porque aquele mistério está se realizando nas nossas vidas. É um jeito de, pela graça, a gente ser levado para aquele momento. Então nós, no dia 25 de dezembro, estamos lá com Nossa Senhora, tendo o menino nos braços, contemplando o seu mistério, o seu Natal, que é na verdade o nosso Natal, a nossa alegria. Então a memória, repito, para nós ela é muito importante, porque ela não diz de coisas que aconteceram lá atrás, mas nos ajuda
a estar diante, a atualizar aquilo que aconteceu e que permanece. E nesta busca sempre de se recordar, para estar presente no acontecimento, é muito importante para nós as relações com os espaços. Pensemos neste espaço, nessa basílica, 250 anos de peregrinação. Quantas pessoas, quantas lágrimas, quanto suor foi banhando desde o pé da serra até aqui este alto, onde aquela menina, há quase 300 anos, tem aquela visão e muda, surda, passa a falar, a ouvir, por graça de Nossa Senhora da Piedade. Quantas pessoas atrás, nesta história, no lombo do burro, com as suas dificuldades, foram banhando este chão para que nós chegássemos até aqui. Por isto, um lugar como esse, na sua beleza, é na verdade uma herança, porque nós agora nos beneficiamos e temos que cuidar de uma história que se reporta a gerações, há 300 anos, 3 séculos. É porque a gente nesse momento tem a alegria de perceber que nós não somos os primeiros, mas nós estamos no ombro, no colo de gigantes. A fé que tem dentro do coração de cada um de nós é, na verdade, uma fé que não começa conosco. Não está sobre nós o peso de começar a fé, mas uma fé que é herança. Nós nos beneficiamos, nos aproveitamos da fé de inúmeras gerações. E, portanto, não nos sentimos sozinhos, porque atrás de nós há uma multidão de homens e de mulheres que apostaram em Deus, confiaram em Deus, esperaram as suas maravilhas. E por isso nós também podemos continuar confiando. É isso que canta Nossa Senhora no Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, porque olhou para a minha humildade, o Deus que realizou maravilhas. É isso que nós contemplamos quando vemos um espaço como esse. Aqui não só são paredes, não só tijolos, não só uma imagem, mas aqui está a história, o amor, a dedicação, a fé de incontáveis gerações. Tudo isso começa no Mar da Galileia, quando Jesus chama os primeiros discípulos. E eles se apaixonam pela voz do Mestre, pela palavra do Mestre. E aqui estamos nós também, continuando todos os dias a sermos apaixonados por Jesus Cristo. Memória e espaço para nós, então, são importantes, porque nos ajudam a compreender que não começa conosco, que não estamos sós. Nós recebemos uma herança e podemos confiar no Deus que é fiel em todas as gerações. Por isso todas as gerações chamam Deus de bendito e aqueles em quem Deus agiu, como diz Nossa Senhora, chamam-me bendita por aquilo que o Senhor realizou em mim. Pensemos nós na nossa casa. Nós, quando nos encontramos em algum espaço da nossa casa, recordo-me em saudosa memória dos meus avós, vou olhando para uma parte da casa, vou olhando para um pé de jabuticaba que a gente tem lá e vou trazendo à mente quantos momentos vividos, quantas alegrias, quantas festas. Assim também nós, quando estamos dentro de um espaço, dentro de uma igreja, temos que fazer este mesmo movimento. A gente não pode entrar numa igreja distraído. Cada um dos sinais da igreja vai nos lembrando alguma coisa que o Senhor realizou desta memória e desta história que é nossa. Quando nós olhamos, por exemplo, para o colo de Nossa Senhora da Piedade, ali está cravado para sempre como esta mãe esteve unida profundamente ao mistério de Cristo. Unida no seu nascimento, porque com o seu sim veio ao mundo nosso Salvador e unido também à sua cruz. Maria também está lá naquele momento em que ele entregava a sua vida por cada um de nós. Por isso, o espaço dentro da igreja vai sempre nos remeter a um testemunho. Testemunho, em primeiro lugar, das maravilhas do Senhor. Do Senhor, como estou dizendo, que age na história. Do Senhor que é bom para conosco. Nós, quando estamos dentro de uma igreja, temos que recordar do Senhor que foi fiel ao seu povo, do Senhor que libertou do Egito, do Senhor que amou os profetas, do Senhor que foi a grande paixão do coração de Nossa Senhora da Piedade. E também, olhando para as maravilhas do Senhor, nós vemos a maravilha que Ele realizou na vida dos santos. Por que a gente se arrisca a rezar para os santos? Porque os santos não nos afastam de Deus, muito pelo contrário. Eles dão testemunho daquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas se nós formos fiéis. E há histórias de santos até muito desajeitadas, que a gente poderia dizer, como desajeitada é a nossa vida, sejamos sinceros, né? Pensamos num Santo Inácio de Loyola.
Teve que tomar uma bala de canhão na perna para se converter. E aí, ficando em casa, lendo a história da vida dos santos, lendo os evangelhos, decide entregar a sua vida por Jesus Cristo. Pensemos numa Santa Teresa d'Ávila, que um pouco inquieta com o seu tempo, com algumas dificuldades no Carmelo, decide fazer uma grande reforma de amor, de entrega a Jesus Cristo. E assim, há vidas de inúmeros santos. Nesta relação da memória dos espaços, nós vemos a maravilha de Deus e a maravilha que Deus quer realizar na nossa vida, porque realizou na vida dos santos. Por isso, dentro de uma igreja, a gente tem que ser capaz de interpretar os sinais de salvação. Os sinais de salvação. Porque aqui estão acontecendo coisas neste momento que a gente não é capaz de ver. A graça de Deus agindo em nossos corações, o seu Espírito no interior das nossas almas, é coisa que a gente não vê. O espaço, então, nos ajuda a sentir um pouquinho aquilo que escapa ao nosso entendimento, escapa ao nosso olhar, escapa ao nosso toque. Por exemplo, na hora de um batismo, nenhum de nós vê o grande abraço de amor que está sendo dado sobre aquela criança. Deus que faz aquela criança tornar-se filha dele, mas quando a água cai sobre a cabeça daquela criança, nós que entendemos que ela veio a este mundo cercada de águas num útero, agora renasce para uma nova vida no útero da igreja, pela água da pia batismal. Nós, quando vemos o óleo sendo passado na testa da criança, nós percebemos a força do Espírito que passa a morar nela. Por isso a igreja sempre foi cuidadosa, compreendendo que aqui estão acontecendo e nos sacramentos acontecem realidades espirituais que a gente não pode ver. Ela sempre vai procurar trazer um sinal. A água, o óleo, o cheiro do incenso, o pão eucarístico, para que, vendo estas coisas, a gente seja remetido, transportado para uma realidade que a gente não vê. E é fácil entender isso quando nós olhamos as nossas relações. Que coisa mais boba existe do que um abraço? Uma mãe que abraça um filho. São corpos que se encontram, mas o corpo que se encontra dá testemunho da alma. Quer dizer, o abraço, o beijo, o olhar, o sorriso dão testemunha daquilo que a gente não vê, do amor que está dentro, da gentileza que está dentro, da saudade que está dentro. Tudo isso se expressa num abraço. Assim também a igreja. Quando nós vemos a beleza de um espaço como esse, da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, quando nós vemos aquela belíssima imagem esculpida por Aleijadinho, nós vemos, se olhamos uma mulher tão jovem, isso dá testemunho de que quem ama não tem a sua alma envelhecida. Nós temos a mulher com um colo tão aconchegante, o Cristo quase que parece estar flutuando nos seus braços, para nos dizer que em Nossa Senhora da Piedade, Deus nos ama com um colo de mãe. Vejam, aquilo que é visual, aquilo que é sensível, vai nos ajudando a entender o mistério, que não pode ser tocado, que não pode ser visto, mas que é vida dentro dos nossos corações, mas que é salvação dentro do nosso coração, sinal de salvação. Pois bem, celebramos hoje a chamada Festa da Basílica do Latrão. Como dizia no início da celebração, esta é a primeira igreja dedicada. Dedicada significa, é um espaço, o primeiro espaço que foi separado para que os cristãos pudessem rezar. Tendo sido permitido os cristãos rezar na época do Império Romano, cessam-se as perseguições em 313, no ano 313, e 314 Constantino dá este espaço que já estava construído para que seja dedicado ao culto cristão. Essa é chamada então a mãe de todas as igrejas. É uma igreja que se encontra lá em Roma, a mãe de todas as igrejas, porque foi a primeira igreja a ser dedicada no culto livre dos cristãos. E por que ela é especial? É porque ela é a catedral do Papa. Alguns vão dizer nesse momento, mas a catedral do Papa não é a Basílica de São Pedro, não? Aquela que a gente vê todos os anos na televisão? Não. A Basílica de São Pedro é uma basílica onde a igreja tem um cuidado todo especial, porque foi construída sob o lugar onde o apóstolo Pedro foi enterrado, né? Lembrando daquela passagem, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O alicerce, então, da Basílica de São Pedro é o túmulo do apóstolo, para lembrar esta passagem.
Só que a catedral do Papa, quer dizer, a igreja que é símbolo, como nós temos a nossa catedral de Belo Horizonte, que é o lugar que simboliza o ponto de unidade, que é a igreja mãe das outras igrejas, né? O Papa também tem esta sua catedral. É esta basílica que nós estamos celebrando hoje, que é a Basílica de São João do Latrão. E é importante porque, e é chamada de igreja mãe, a igreja da presidência no amor. Ali naquela cadeira, e toda a diocese, e não é diferente com a diocese de Roma, tem esta cadeira onde o bispo se assenta. Assim como nós temos na Catedral Cristo Rei, para dizer que é daquele ponto que está significado que o bispo como pai, o Papa como pai, dá as suas orientações. É modelo de pastor, nos ensina. Toda a catedral é para a igreja particular, ou a Catedral de Roma é para todos nós no mundo. Sabe aquela casa de mãe? Aquele lugar especial na casa, onde a mãe e o pai se assentam, e que todos nós, quando estamos em festa, nos reunimos ao redor daquela casa daquela mãe, daquela avó, porque é lugar do ensino, é lugar do aconchego. Este é o objetivo da catedral. Este é o objetivo da catedral. Mas falando de basílicas, nós conseguimos entender e nosso coração se enche de alegria, não é? Porque estamos nós diante desta basílica, a menor basílica do mundo. E aqui nós nos podemos encher de bastante orgulho, porque se estamos celebrando hoje a Basílica de São João do Latrão, esta primeira igreja dedicada, estamos dentro de uma basílica, a menor basílica do mundo. E por que podemos nos orgulhar? Primeiro, porque estamos unidos. E a palavra basílica, ela vem do grego, basileu, que quer dizer reino. Lembra daquilo que falava dos sinais? As basílicas são igrejas especialíssimas, especiais ao longo do mundo, que tem que ser um sinal do reino. Por isso, quem vem à Basílica de Nossa Senhora da Piedade está dizendo, olha, ali, nesta ermida, nesta igreja tão aconchegante, nós estamos mais próximos do reino. Mais próximo daquilo que o reino de Deus deve ser, mais próximos do coração de Cristo, da presença de Cristo. Isso significa uma basílica, da palavra basileia, reino no grego, para dizer que aqui é uma expressão especial. E o Papa, quando deu a nós esse título, reconhece isso. Aqui é um lugar especial de experimentar o reino, experimentar a presença de Cristo, as bênçãos de Cristo. E podemos nos orgulhar também, seja me permitido dizer, porque todas as outras basílicas do mundo foram esculpidas pelos projetos humanos. Alguém pensou, olha, aqui seria interessante construir esta Basílica de Nossa Senhora Aparecida, pela importância, ou a Basílica de São Pedro, por esta ligação com o apóstolo Pedro, mas este lugar onde nós nos encontramos, foi uma basílica esculpida pelas mãos de Deus. Esta frase de Dom João Rezende Costa, que Dom Valmor usa com um carinho todo especial. Magnífica arquitetura divina, enche o nosso coração de alegria e de um santo orgulho. O alicerce desta Basílica de Nossa Senhora da Piedade foi forjado pela mão do próprio Deus. Na eternidade, como um rasgo do tempo, ele teceu a montanha, a beleza das plantas, dos pássaros, e aqui dedicou as suas graças, nos dando esta missão de sempre contemplar este lugar, de vir a este lugar como um lugar que nos devolve a nós mesmos, que traz paz, restauração aos nossos corações. Podemos nos orgulhar. O alicerce desta basílica, o projeto desta basílica é uma obra direta do coração de Deus, que teceu de uma maneira especial cada um desses detalhes, destas belezas, desta mudança de tempo que nós contemplamos todas as vezes que subimos aqui. Esta basílica, a menor basílica do mundo, é uma obra especial do coração do próprio Deus. Por isso, arquitetura, magnífica arquitetura divina, casa de clemência e de bondade. Gostaria de terminar a minha reflexão dizendo assim, meditando sobre esta Basílica de São João do Latrão, a primeira, que está profundamente unida a esta Basílica de Nossa Senhora da Piedade, nós estamos diante do mistério da Igreja. E o mistério da Igreja deve nos relembrar, no mínimo, 3 coisas. A primeira, Cristo se encarnou, armou a sua tenda entre nós, de João. E é isso que nós lemos no Evangelho de hoje. O Cristo é o próprio templo. Significa que é no coração de Cristo que homem e Deus se encontram.
É no coração de Cristo que não pode haver divisão entre nós e Deus. É no coração de Cristo que Deus me ama, te ama, porque Ele é perfeitamente homem, e nós sabemos o que significa ser homem, porque temos fraquezas, porque temos limites, e Ele é perfeitamente Deus. Quer dizer, no coração de Cristo, no templo que é Cristo, estão unidos os corações de homem e Deus, o meu coração e o coração de Deus, o seu coração e o coração de Deus. A sua vontade é a vontade de Deus. Se encarnou. Ele é rosto de Deus para nós e rosto de cada um de nós, hein? Para Deus, né? Olhando o Cristo, nós lembramos-nos de Deus e Deus, ao olhar o Cristo, recorda-se do seu amor por nós. Em segundo, meditando mistérios da igreja, nós vemos que a igreja é um mistério de unidade. Já percebeu que a gente chega numa igreja de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do estado, e a gente se une a gente que a gente nunca viu na vida, mas a gente pode se aconchegar, rezar junto. Todo mundo fala as mesmas palavras, as mesmas orações, é aquecido pelo mesmo amor, porque nós somos família dentro da igreja. E nós compreendemos como estamos dentro de uma igreja, como uma basílica como essa, encontrando gente que a gente nunca viu na vida, repito, que Cristo se doou a nós e se doou a outros. Então, quando estamos unidos a Jesus Cristo, a gente está unido, é da mesma família, aqueles a quem Cristo se doou. Que grande alegria! Poder entrar em qualquer igreja do mundo e se sentir em casa, e se sentir irmão. Que beleza ser desta igreja, que beleza ser católico. E por último, meditar sobre a igreja como espaço que é sinal de Cristo, nos leva a recordar que nós pertencemos a Cristo e que nosso corpo é templo do Espírito Santo. As igrejas são feitas de tijolos e elas aconchegam todos os cristãos na sua casa para nos lembrar que nós também devemos ter sempre uma alma que aconchego, que nós também devemos ser testemunhas da presença de Cristo e que Cristo, pela ação do seu Espírito, mora em nós. Nós somos templo de Deus, morada de Deus, sinal de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.